Dois maiores absurdos que eu ouvi quando eu estava grávida da minha filha. Porque assim, gente, eu acho que falta uma grande noção na cabeça das pessoas, porque elas falam as coisas sem pensar, sem imaginar que a outra pessoa tem um sentimento, que a outra pessoa também é um ser humano, entendeu? Mas se você tá grávida, você já sabe o que você tá enfrentando, né? Você provavelmente tá enfrentando essa fase de escutar um monte de coisas. E se você já teve o seu bebê, você sabe que depois que você tem o seu bebê, só piora a situação. Primeiro absurdo que eu ouvi quando eu estava grávida foi: tenha sua filha de parto normal, porque se for de cesárea, você não vai ser tão mãe quanto se fosse normal. Amigos, a gente escuta isso de graça. Meu Deus, o tanto que isso me incomodou, gente, porque na época eu tive a minha filha de parto normal, mas antes de ter ela, eu ficava pensando, cara, e se eu tiver cesárea? E se eu não conseguir ter o parto normal? E hoje eu sei que isso não faz sentido nenhum, meu amor, não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. Independente da sua via de parto, você continua sendo mãe, sabe? Se você teve cesárea, se foi normal, se foi a doação não, né? Se foi doação, se foi adoção, se foi adoção, você continua sendo mãe igual, sabe? As pessoas, elas têm um problema. Segundo absurdo que eu ouvi quando eu estava grávida da minha... Segundo absurdo que eu ouvi quando eu estava grávida, que eu fiquei bem chateada e também fez eu pensar muito, foi: amamentar até os 6 meses é o mínimo que você pode fazer. Eu ouvi isso e eu fiquei tão chateada, porque eu fiquei pensando, gente, e se eu não conseguir amamentar? E se meu peito rachar? E se sair sangue? E se doer? Eu vou ter que amamentar mesmo sentindo dor, mesmo não sendo algo bom? Porque se eu não conseguir fazer o mínimo, eu vou me sentir tão culpada, sabe? Então isso me fez me sentir tão mal. Mas hoje, tendo a minha filha, eu não me importo muito com isso, porque eu sei que a amamentação é mais pra mãe do que pra criança. Eu ainda amamento a minha filha, não pretendo levar a amamentação tão a distante. Mas assim, gente, quando eu escutei isso, eu fiquei tão chateada e eu fiquei pensando tanto de como eu não seria uma boa mãe se eu não conseguisse amamentar, sabe? O que não faz o menor sentido, não faz, sabe? Não importa se você deu leite materno, se você deu fórmula, não importa a forma que você amamenta, que você alimenta a sua filha. Entendeu? Você continua sendo mãe. Mas é isso, eu e a Rebeca vamos se despedir por aqui, né, filha? Comentem aqui os maiores absurdos que vocês escutaram quando vocês estavam grávida ou depois que a filha de vocês nasceu, o filho, enfim. Eu posso fazer vários vídeos desses, porque se tem uma coisa que eu escutei, gente, foi palpite, foi pessoas se metendo na minha vida. Mas enfim, eu acho que toda mãe passa por esse período, né?